podemos chegar mais uma vez, através das redes sociais, na sua casa, no seu lar. E nessa noite, neste domingo, nós queremos realmente abençoar a sua vida, através da mensagem, através dos louvores. Eu quero trazer uns versos, um salmo, como abertura desse culto para você. O Salmo 118, a partir do verso 15, o salmista diz assim: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. No verso 26, finalmente: bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Que nesta noite você receba essa palavra, que você, como diz o salmista, esse foi o dia que o Senhor nos fez, que nós possamos nos alegrar nele e regozijarmos nesse dia, o dia da ressurreição do Senhor. Que você possa, nessa noite, nessa semana próxima, ter a alegria do Senhor no coração, mesmo com tudo que está acontecendo ao nosso redor, O Senhor é aquele que nos acode, diz o texto aqui, aquele que o Senhor nos acolhe, nos dá esperança. E o verso 26, eu quero usar essa palavra como uma bênção para você. Diz assim: a vós outros da casa do Senhor, você que está aí do outro lado, que não tem tido a comunhão conosco na igreja, você que está em casa, você que está nos assistindo agora, diz assim: a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Você receba essa bênção nessa noite. Sejam abençoados, sejam cheios de alegria nesta noite. E eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos aí e orem comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa noite seja uma noite de grande alegria para a Tua igreja, para o Teu povo, para aqueles que nos assistem através das redes sociais. Pai, há muitas pessoas desesperadas, desanimadas, cansadas, sobrecarregadas. E nós queremos orar agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda, Pai, pela Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua muita misericórdia, possa estar assistindo agora cada família, Senhor, que representa o nome do Senhor, possa também assistir as famílias que estão, ó Deus, sem salvação nessa cidade ainda, Senhor. Que o Senhor possa assistir, suprir e trazer, ó Deus, no coração de cada um a paz e a alegria do Senhor. É isso que nós desejamos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. É no Senhor que nós esperamos, Pai, porque no Senhor vem a nossa salvação. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, e Te agradecemos nesta noite. Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão aqui com a gente nesse culto de domingo, nosso culto online. Eu sei que pode ser muitas vezes cansativo para os irmãos, ou eu sei que a maioria está com muita saudade
de nos reunirmos presencialmente, e quem não está, né? Gostaria muito de estar mais perto de todos os irmãos, poder abraçar os irmãos, mas o momento ainda não é para isso, né? E nós entendemos isso, respeitamos isso, mas graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus porque a partir disso, através dela, nós conseguimos nos comunicar com os irmãos, estar em contato. Então eu peço que você abra o seu coração nessa noite para receber aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que será um tempo de muito poder, de muita graça do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas. E eu quero que você venha comigo, que a gente possa juntos fluir aqui no que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Bom, eu sei que os dias, como nós já falamos, os dias são realmente complicados. Eu estava até pesquisando aqui na internet aqui, e hoje nós temos no Brasil mais de 325 mil mortes por causa do coronavírus. Eu sei que isso tem atingido muitas pessoas, tem deixado muitas pessoas com medo, e aí nós, dentro da Igreja de Cristo, entramos como eu posso dizer, num momento complicado, onde a gente não sabe, e eu sei que você vai entender, porque muito provavelmente esse sentimento que você tem, nós entramos num momento, eu não sei se a gente tem medo, e aí quando a gente tem medo, a gente fala assim, mas eu me apego no Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele tem protegido a minha vida, mas ao mesmo tempo a gente vê, às vezes, as pessoas próximas da gente, talvez a gente possa ter perdido alguém muito próximo, e isso pode causar um medo no nosso coração, e o crente, nós aqui ficamos nessa, será que é justo esse meu medo? Será que o que eu tenho que fazer, ou eu tenho que agir por fé, eu tenho que romper em fé e me posicionar, e a vida normal que segue, como que a gente tem que se posicionar dessa forma? Eu quero, à luz da palavra de Deus, de certa forma, trazer uma esperança, um descanso ao seu coração nessa noite. Então, por isso, fique com a gente aqui, nós teremos um tempo muito precioso. Como os irmãos sabem, na verdade, é uma cultura, não sei se fora do Brasil tem, mas no Brasil, com certeza, o que acontece é o seguinte: quando a gente entra na casa de uma pessoa católica ou evangélica, alguém, um cristão ali, principalmente dos mais antigos, nós entramos ali na porta da casa da pessoa, nós deparamos muitas vezes com uma Bíblia, e essa Bíblia está aberta num salmo ali, que é o salmo é esse mesmo que você falou aí, que você pensou, é o Salmo 91, né? É um salmo muito conhecido, e é um salmo que fala sobre a proteção do Senhor, tá? E nós, assim, ou talvez todos os cristãos, se apegam muito nesse salmo, e colocam ali na frente da porta da casa, com a esperança e com o intuito de que, porque aquela Bíblia ali está aberta no Salmo 91, onde fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. As pessoas acreditam que, posicionando aquilo lá, nenhum mal vai entrar na casa. Então, se tinha um inimigo ali, ele vai cair na porta ali, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. A gente tem essa cultura de proteção e nos apegamos muito. E realmente esse é um dos salmos mais lindos e mais belos da Bíblia. É um salmo muito, 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 muito bonito. Eu quero ler um pouquinho com você aqui o começo dele. Presta atenção. O Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí a gente vai andando para frente, no verso 7 diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Verso 8, somente os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Verso 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda ou à sua casa. E aí a gente vai se apegando nesse texto, nesse salmo maravilhoso. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, eu já cheguei a falar isso algumas vezes, e graças a Deus a nossa igreja tem esse pé no chão com relação a isso.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que interpretar ela pensando em alguns pontos, tá? É muito simples a gente olhar para um texto e interpretar ele de forma literal, mas muito provavelmente vai nos levar para caminhos errados. Esse texto, Salmo 91, ele é um texto poético e, na verdade, foi um texto inspirado por Deus, e onde não se tem com certeza quem escreveu esse salmo, mas é um texto que um texto escrito para a nação de Israel, tá? E eu não vou entrar muito profundamente aqui, para a gente não perder muito tempo, mas é um texto escrito para a nação de Israel, e é um pacto de Deus com a nação de Israel naquela época, onde aquele que se apoiasse no Senhor, confiasse no Senhor, o Senhor protegeria. Também nós podemos olhar e nos apegar nesse texto e realmente saber que Deus tem protegido a nossa vida, protegido a nossa casa, cuidado de nós. É um texto poético que nos faz realmente, de certa forma, avançarmos, né, e descansarmos. Mas nós não podemos olhar para esse texto, que é um texto tão bonito, e interpretarmos de maneira literal para a nossa vida. E vou te explicar o porquê. Porque esse texto nos traz a ideia de que o crente, aquele que está em Jesus, aquele que está em Deus, nada vai acontecer com ele. Aqui fala que a doença não vai chegar. Olha, o verso 6 diz assim: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, o texto está falando assim que o crente, se eu for olhar de forma literal, eu vou pensar assim: nossa, obrigado, Senhor, porque eu sei que eu confiando no Senhor, nada vai acontecer comigo. Muito obrigado, porque eu sei que eu olhando para o Senhor, eu tenho certeza que a doença não vai chegar até mim. Mas nós olhamos para a realidade que nós vivemos hoje e nós sabemos que isso não acontece. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui, baseado na interpretação correta desse texto, Salmo 91, querido, que o crente, eu, você, nós não somos blindados de viver dias ruins. Eu e você, nós não somos impedidos de que a doença chegue até a nossa casa, até a nossa vida. Eu não posso olhar para esse texto e achar que eu sou um super-herói, que nada vai me atingir, que eu não vou ser abalado, porque essa não é a verdade. É um texto que fala sobre a proteção de Deus, sim, eu posso me apegar a ele, mas é um texto mais poético. Não posso interpretar de maneira literal. A pergunta que eu faço: quantos homens de Deus e mulheres de Deus que nós conhecemos na nossa caminhada já não sofreram na sua vida? Seria muito simples se todo crente em Deus tivesse uma vida perfeita em todas as suas áreas. Como seria poderoso e maravilhoso se todo aquele que cresce em Jesus Cristo fosse bem sucedido na sua vida financeira, por exemplo. Como seria legal e maravilhoso que todo aquele que crer em Jesus fosse isento de sofrer qualquer doença ou um acidente. Nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. O crente, eu, você, nós não somos blindados a sofrer certas coisas. Nós podemos ter a certeza disso olhando para a própria palavra de Deus. Jó, um homem que tinha o coração inclinado ao Senhor, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo que ele tinha. Sofreu. Paulo, o apóstolo Paulo, foi preso. Chegou a ser preso por causa do Evangelho. Sofreu com certeza. Grandes outros homens de Deus, não somente que nós podemos olhar na palavra de Deus, mas homens de Deus que nós conhecemos. Pessoas, eu posso dizer com tranquilidade, nós conhecemos a vida do filho do pastor Trevor, que é o Peter, um menino jóia, um menino com o coração no lugar certo,
na sua adolescência sofreu uma doença e veio a falecer. Então nós precisamos entender que nós crentes, nós não somos blindados. Não é porque eu sou crente que eu não vou sofrer doença, que eu não vou ter problema financeiro. Não é porque você é crente que você vai viver flutuando, que tudo vai dar certo. Então eu quero te trazer tranquilidade, porque muitas vezes a interpretação errada de uma palavra nos traz peso. Fala assim, mas porque a palavra de Deus está falando que se eu estou nele, mal nenhum vai chegar até mim. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos ter essa consciência. Nós temos também um segundo ponto aqui, nós temos que ter a certeza, nós temos que entender a dimensão da nossa realidade espiritual, queridos. Receba isso em nome de Jesus. Eu tenho que entender que eu estou nesse mundo para cumprir um propósito de Deus. Eu tenho que entender que a minha vida neste mundo, você tem que entender que a sua vida neste mundo, você provavelmente vai chegar ali no máximo aos seus 85, 90 anos, 100 anos, se for muito bom. Imagina você chegando aos 100 anos, mas mesmo esses 100 anos é muito pouco perto de toda a eternidade que está reservada para nós. Então, enquanto vivemos aqui neste mundo, nessa pele, nesse corpo humano, enquanto vivemos aqui, nós temos que viver com a consciência de que nós não pertencemos a este mundo e nós pertencemos ao reino de Deus, que é maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Nós temos que viver os nossos dias, eu tenho que acordar entendendo que eu estou aqui por um propósito do Senhor. E que a minha vida aqui, ela é realmente passageira, mas o que está me esperando e o que está te esperando é algo eterno, é algo que vai para sempre, é algo que vai durar para sempre. Amém, querido? Nós temos que entender que nós pertencemos ao reino de Deus. O meu lar, o seu lar é o céu é o lugar da nossa morada. E a vida aqui na terra é uma vida de passagem. É uma vida de passagem. Nós temos que viver com essa consciência. Nós temos que viver com essa consciência. Ah, mas Estevão, você está falando que o crente, então ele não é protegido, ele não é abençoado. Não, Deus abençoa, Deus protege, Deus cuida. E você é a prova disso. E eu sou a prova disso. Deus quer te abençoar. Deus está te abençoando. E eu declaro que Deus vai te abençoar muito mais ainda. Em nome de Jesus. Mas queridos, nós precisamos entender que nós estamos aqui, neste corpo, vivendo um propósito do Senhor. Existe algo a mais. Eu não sou um super-herói. Nós pertencemos aqui por um propósito. Quantas pessoas que amam a Deus já morreram e nós conhecemos? Enfim, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que nós, a partir desse entendimento de que não somos super-heróis, não somos blindados aos contratempos da vida, nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma missão. E existe uma missão que o Senhor colocou na nossa vida para que vivamos. Existe um id do Senhor para mim e para você. O Senhor te colocou aqui na terra com um propósito de viver algo além de viver uma vida entregue a Ele. Nós temos uma missão, e a missão que nós temos é o texto que diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todos, fazendo os discípulos, e abençoando e liberando o Evangelho, a vida de Jesus, para todos aqueles que precisam. O Senhor nos chamou, o Senhor me chamou, e o Senhor te chamou para um propósito que vai muito além do que nós vivemos pensando ou do que nós achamos que estamos aqui
Enfim, existe um propósito de Deus, existe uma missão. Essa missão é para que eu e você, nós que recebemos o Evangelho de Cristo, que a gente se posicione, para que a gente se levante e pregue o Evangelho, pregue o amor de Jesus. Historicamente, em momentos de maior sofrimento do povo, o Evangelho foi pregado e aceito. É muito interessante que, quando a gente olha para os países do mundo, os países de mais, entende isso que eu vou te dizer, em nome de Jesus, um dos países com mais facilidade, entre aspas, de se pregar o Evangelho, são países mais pobres, são países de mais sofrimento. Por quê? Porque, historicamente, os povos que sofrem mais, eles estão mais abertos a receber alguma coisa, ou eles estão mais abertos a ouvir alguém que promete que a vida deles vai mudar. Entendeu? Já em contrapartida, a Europa é um dos países mais difíceis de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos europeus tem dinheiro, a maioria dos europeus tem condições, se eles têm desejo de ter alguma coisa, eles vão lá e compram, eles têm facilidade, o país deles funciona melhor, a educação funciona bem, a saúde funciona bem, então eles meio que são suficientes, eles se contentam com a vida que eles têm, e eles creem que não precisam de nada mais. O que eu quero dizer com isso? É que hoje nós estamos vivendo um período onde o Senhor está olhando para a igreja dele e Ele está dizendo assim, que esse momento é um momento propício para que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado em larga escala, de maneira grandiosa. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão cada vez com mais dificuldades, além da doença que nós estamos enfrentando, muitas famílias, muitas famílias perderam o seu emprego, o país economicamente está quase que quebrado, para não dizer quebrado. Então, hoje, a realidade que nós vivemos todos, de certa forma, estão sofrendo. Esses dias eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, e eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas era algo no sentido de você está bem, ou como você tem reagido a tudo isso que tem acontecido, e 75% das pessoas responderam que elas estão mal, que elas não estão bem. Nós temos diante de nós uma oportunidade de semearmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Eu creio que aqueles corações que muitas vezes eram corações endurecidos, hoje são mais abertos, hoje estão mais abertos, inclinados a receber. E nós temos que, de certa forma, sim, aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que o Deus que nós servimos, eu tenho certeza de que o Deus que eu creio, Ele é sim o Deus que pode mudar a história do universo. Eu poderia até me envergonhar em falar disso se eu não tivesse certeza do que eu estou pregando. Se eu não tivesse certeza de que o Deus que eu sirvo pode realmente mudar a vida das pessoas, eu poderia ser considerado um charlatão, ou alguém que vende alguma coisa que não entrega. Mas não, eu tenho certeza. O Deus que está em mim, o Deus que está em você, Ele é capaz sim de mudar a história da humanidade. Então nós temos uma grande oportunidade. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece a realidade espiritual da sua cidade? Jaboticabal, uma cidade de quase 80 mil habitantes. Você conhece a realidade espiritual de Jaboticabal? Eu vou te dizer, é uma cidade muito difícil de pregar o Evangelho. Uma cidade muito fechada, de certa forma.
Conversando com meu pai essa semana, nós vimos que, como sabemos, tem igreja aqui em Jaboticabal que está há 40 anos aqui, ou 30 anos em Jaboticabal. E elas, hoje elas têm 15 pessoas, 20 pessoas frequentando os seus cultos. Como que uma igreja, em tanto tempo, pode ter tantas poucas pessoas? Realmente, Jaboticabal é uma cidade difícil. Ou Jaboticabal é uma cidade um pouco mais resistente ao Evangelho. Mas, se eu estou aqui, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para nós. E sabe de uma coisa? Eu quero concluir com isso. Quando nós vivemos por uma missão, nós não andamos sozinhos. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. O propósito que Deus tem para a sua vida, é desejo do Senhor que isso se realize, se concretize. E concluindo aqui, eu olho para o Salmo 91, que é o Salmo que nos guiou aqui nesse tempo. Concluindo aqui, eu olho para o Salmo 91 e olho para ele de forma assim, tendo a certeza, realmente, Deus me protege. Deus, Ele cuida de mim. É claro que eu não vou olhar de forma literal, como nós acabamos de ver aqui, mas eu posso ter a certeza, a partir de olhar para Ele, que realmente Deus tem que proteger, tem que cuidar de nós. Mas eu sei que a minha vida aqui, ela é uma vida passageira. E enquanto eu estiver aqui, eu tenho que viver para cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. E eu te digo, eu posso ficar doente, eu posso falir, eu posso até morrer, mas eu sei que na minha fé, no meu Senhor, ninguém pode mexer. Entenda isso que eu quero te dizer. Vou dizer novamente. A doença pode chegar até a minha casa, a doença pode chegar até a minha família, pode dar aparentemente tudo errado na minha vida, ao olhar dos homens, mas a minha fé ninguém tira. O meu Senhor ninguém tira. Então eu posso até morrer, mas ninguém mexe naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho convicção. E eu creio que Jesus Cristo é vivo. Eu creio que Jesus vive. E Jesus é o único caminho pelo qual nós chegamos até Deus. Se eu quero ter a vida eterna, Jesus é e sempre será o único caminho até a vida eterna. Receba isso em nome de Jesus. Podem te tirar todas as coisas. Podem te tirar todas as coisas. Tudo. Mas na tua fé, no teu coração, ninguém mexe. Amém? Ninguém tira a sua fé. Então, olhemos para o Senhor. Como o salmista diz, eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, e eu creio que o meu socorro vem do Senhor. Ele que me sustenta, Ele que me protege, é nele que eu confio, é nele que a minha fé está depositada. E é Jesus, o único capaz de mudar a história de qualquer pessoa. Então, eu quero que você entenda, crente não é blindado. Temos que entender que nós não pertencemos a este mundo, mas nós temos uma missão. Então, nessa noite, nesse culto, se levante em nome de Jesus e vá cumprir a missão que o Senhor depositou sobre a sua vida. Vamos, Igreja Batista Livre de Jaboticabal, vamos nos posicionar em favor da vontade de Deus. Vamos começar a orar e dizer, Senhor, Deus, me mostra a tua vontade. Vamos começar a orar e falar assim, vamos parar de pedir um pouco, vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, vamos falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me mostra a tua vontade, eu quero viver para a glória do Senhor. Deus, qual que é a minha missão? Para quem que eu tenho que orar? Com quem que eu tenho que orar? Quem que eu tenho que abraçar? O que eu tenho que fazer? Essa deve ser a nossa oração. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Então vamos nos levantar e andar em favor desse propósito que Deus colocou na nossa vida. Existem propósitos específicos, sim. Cada um pode atuar em uma área,
Deus te chamou para que você seja luz e faça diferença no seu trabalho, ou Deus te chamou para o pastorado, Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para algo específico. Receba isso, entenda isso e viva em favor da vontade de Deus ser realizada na sua vida. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, aí mesmo na sua casa, feche os olhos, eu quero orar, vamos orar. Senhor, Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, e nós sabemos sim que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido. Deus, abre os nossos olhos para que possamos interpretar as Escrituras da maneira correta, Pai, à luz daquilo que o Senhor quer revelar para nós, Pai. Por isso, nós abrimos os nossos corações para Ti, entendendo que nós somos crentes, e não é que somos crentes e somos super-heróis ou blindados de tudo, não, mas nós somos crentes e temos uma missão a cumprir. E que possamos, a partir disso, entender, nos levantar, nos posicionarmos em favor dessa missão, em favor da vontade do Senhor. Deus, eu oro para que o Teu Espírito, nesse exato momento, esteja enchendo a nossa vida. Pai, enche, o Espírito Santo de Deus, vem com o Teu sopro sobre as casas onde essa mensagem está chegando. Pai, venha com o Teu poder, com a Tua graça. Deus, toque realmente os corações, mude os destinos. Pai, abençoe as vidas e nos renove as forças para que possamos viver em favor daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe, seja cheio do Senhor. Fique atento às mensagens que nós vamos mandar durante a semana. Se posicione. Abençoe a vida das pessoas. Seja ousado. Seja ousado. As pessoas estão sofrendo. E o que elas mais precisam é daquilo que eu tenho, daquilo que você tem, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus. O único que pode mudar toda a história. Ele já mudou a minha vida, ele já mudou a sua vida. E ele pode mudar a vida daqueles que nós amamos. Ele pode mudar a vida dos nossos inimigos. Ele pode mudar a vida de quem quiser. Por isso, vamos pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.